amigos de todo o Brasil, bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro, a mais uma edição do Ponto 3. Nos próximos 30 minutos, vamos falar sobre a beleza, palavra que está cada vez mais presente nas conversas de todas as brasileiras e também dos brasileiros. Nos dias de hoje, além das mulheres, os homens estão cada vez mais vaidosos. O conceito beleza é retratado há muitos anos, seja na filosofia, nas pinturas da nobreza da época feudal, lembramos das estátuas gregas que já demonstravam simetrias humanas perfeitas. Mas então, o que é ser perfeito? Está aí um problema que surge quando a sociedade impõe uma cobrança sobre o que deve ser um padrão de beleza. Um corpo bonito, esbelto. É a chamada ditadura da beleza. Mas o que é ser belo? Que padrão de beleza é este que vem sendo ditado pela indústria da moda? Os cosméticos que têm como objetivos alcançar o glamour. Podemos perceber isso na valorização de roupas, maquiagens, cirurgias plásticas e agora até os filtros das redes sociais. E não podemos nos esquecer da magreza, que ainda é vista como pessoa saudável e perfeita. Mas o que está por trás disso exatamente? Recursos tecnológicos presentes em alguns dos aplicativos de redes sociais ou até mesmo nas próprias câmeras dos celulares. Até que ponto se trata de normalidade? O que de fato é ser belo? E para conversar com a gente sobre esse assunto, está conectada conosco a Maria Regina Domingues de Azevedo, psicóloga, mestre e doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela que é especialista em adolescência e sexualidade humana e vice-coordenadora do curso de Psicologia do Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC, conectada conosco lá de São Bernardo do Campo. Boa noite, Maria Regina. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês e agradeço imensamente o convite para conversarmos a respeito de um tema extremamente importante nos dias de hoje. Muito obrigado. E também conectada conosco, aqui de Trindade, Goiás, a Aitana Barrada, que é jornalista e que na adolescência atuou como modelo plus size. Já escreveu para a revista sobre moda plus size e comportamento. Bem-vinda, Aitana. Boa noite. Boa noite, o prazer é todo meu estar aqui para falar sobre um tema que eu me encaixo completamente, né? Que eu vivencio na pele, que é essa ditadura da beleza. Beleza, então vai ser muito boa a nossa conversa de hoje. E eu começo com a professora Maria Regina. Como é que a senhora pode descrever os fatores que contribuem para esse fenômeno da ditadura da beleza que, digamos, impõe fardos aí, uma pressão sobre as pessoas hoje? Bem, são inúmeros os fatores, particularmente hoje, as redes sociais são aí a grande mola propulsora que acaba detonando e fazendo com que tanto mulheres como os homens, em idades cada vez mais precoces, sintam essa necessidade de seguir um padrão, um modelo que acaba sendo não aquele que ele tem de verdade, né? Ele acaba se olhando, se vendo e se espelhando no outro e não se sentindo feliz com aquilo que ele tem enquanto olha a si próprio. E isso nós temos visto em idades muito tenras, meninas de 8 anos, 9 anos, ainda na infância, já com esse desejo de seguir um padrão que é visto na televisão, no YouTube, no WhatsApp, nas diferentes mídias, né? Então, isso é cada vez mais um risco e hoje nós nos deparamos aí com pesquisas que nos mostram aí que em 2019, antes da pandemia, o Brasil contava com aproximadamente 1,5 milhão de cirurgias plásticas.
Isso, cirurgias plásticas não reparadoras, cirurgias plásticas estéticas. Então, a criança já cresce com um desejo de modificar o seu corpo, de não ser ela própria. Verdade. E o que nós temos que começar a trabalhar com os nossos pequenos para que na vida adulta esta ditadura não se imponha, porque tudo que que demanda esta coisa de imposta, né? Não é uma coisa boa para a gente. É lembrar sempre que mente sã, o corpo são. Primeiro a mente estar bem, e aí o nosso corpo vai estar bem. Precisamos estar bem conosco, precisamos gostar de nós, nos aceitarmos como nós somos, para depois olhar para o outro, aprender a gostar do nosso corpo, aprender a olhar para cada parte o nariz que é mais pontudo, o olho que é mais puxado, é bonito. A nossa beleza começa de dentro, é de dentro para fora. Exatamente. Digamos, sou eu, né? Eu sou assim e eu me sinto bem assim, mesmo que não seja igual aquele outro, aquela outra que eu acho bonito, bonita, né? Porque a história da ditadura da beleza, dessa pressão, eu penso que passa por essa aceitação de que, nossa, todo mundo está assim, eu quero ser igual a todo mundo. E não é por aí que a gente se realiza, né? E será que ser igual a todo mundo é bom? Tudo igual fica tão monótono. Já pensou se tudo fosse azul? Nossa! Se tudo fosse amarelo, né? Ficava uma coisa assim, né? Linear. Não teríamos esta coisa modular, essa diferença. O Brasil é tão bonito, o nosso povo é bonito porque tem essa miscigenação, essa mistura de raça, esse colorido de cores. Beleza. Nós somos meio loiros, meio mulatos, meio morenos. Nós temos de tudo um pouco. Exato. O cabelo não é nem crespo nem liso, é ondulado. Isso é que nos faz diferentes. Exatamente. É um pouquinho de cada coisa. Exato. É esse olhar que nós precisamos prestar um pouco mais de atenção. Não é essa igualdade, essa linearidade que fica, né? Tudo muito igualzinho. E tudo aquilo que está na internet, que está nas mídias, será que é verdade? Pois é. E o Photoshop? E os filtros que o senhor falou aí na sua introdução? Quando você encontra a pessoa pessoalmente, você não reconhece. É outra pessoa, né? Mas aí eu quero ouvir aqui a Itana Barrada, porque ela passou por esse processo exatamente que a senhora descreveu dessa pressão lá na infância, não é isso, Itana? Sim, eu tenho uma lembrança muito forte dos meus 6, 7 anos, onde eu subia na balança toda semana. Porque eu ouvia as pessoas falarem que eu estava começando a engordar e ser diferente das minhas coleguinhas de escola. Aos 9 anos, por causa dessa pressão, eu passei por vários nutricionistas, psicólogos para entender se o meu ganho de peso tinha a ver com ansiedade, se não. E o que surpreendia a todos era, minha saúde. Meus exames estavam perfeitos. E essa pressão eu venho desde a infância. E aí eu vejo convivendo, por exemplo, hoje em dia, meu irmão, meus primos, crianças próximas de mim, sofrem essa pressão, essa mesma pressão que eu tinha, só que eu tinha olhando para a televisão, para as revistas, eles olham se comparando com influenciadores, do Instagram, do TikTok, do YouTube. E eles sentem essa pressão e eu tento conversar com eles, porque foi uma coisa que eu passei. E uma coisa que a Maria abordou aí, que é muito interessante, é sobre o se amar por dentro. Foi uma coisa que me ajudou muito, foi a terapia. Eu entender que não tinha algo errado comigo, eu ser diferente, sabe? Era uma coisa que as pessoas tinham errado com elas, de querer impor em cima de mim. Porque quando eu vou no médico, por exemplo, endócrino, nutricionista, eu não tenho nenhum problema de saúde.
E isso surpreende as pessoas. Como assim uma pessoa gorda não tem problema de saúde? Porque liga muito essa estética à saúde. E aí tem que saber o que cada um consome, o que cada um cuida. E aí era o que surpreendia, por exemplo, os meus médicos. Porque a minha alimentação é balanceada, eu não tomo refrigerante, eu não tomo suco, eu custo ingerir açúcar, então eu não tenho, tipo, diabetes, colesterol alto, eu não tenho essas coisas. E aí coloca, por exemplo, um padrão, né, que é colocado nas redes sociais e comparar, tipo, os meus exames médicos deles, surpreende, porque, uai, a pessoa gorda é mais saudável? Como assim? E aí eu enxergava, eu fui entender que eu não estava errada com a terapia mesmo, que eu fui entender e me aceitar por dentro primeiro. Eu fui trabalhar o meu psicológico. E aí você transformou aquilo que, digamos, era conflito em uma coisa maravilhosa. Você se tornou uma modelo plus size, não é isso? Exatamente. Como é que as pessoas à sua volta perceberam isso? Quando eu fui convidada para ser modelo, eu não me aceitava. Eu achava que estava totalmente errado, sabe? Eu fiz teatro, então eu sempre me colocava, tanto da pressão das pessoas em cima de mim, eu sempre me colocava numa posição de inferioridade. Não, eu não sou bonita. Então por que querem tirar foto minha, sabe? Eu não me entendia. E quando eu fazia ensaios fotográficos, era muito difícil eu me soltar, porque eu tinha receio, mas eu não sou bonita, o que eu tô fazendo em frente das câmeras? Foi uma coisa também com a faculdade. Eu sou jornalista. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha receio de ficar na frente das câmeras. Eu tinha muito medo. Eu falava que o meu lugar era por trás das câmeras e não na frente delas, por causa dessa pressão estética. E eu finalizei o curso na frente das câmeras, foi produtos audiovisuais, hoje eu faço ensaios fotográficos, eu crio conteúdo e eu perdi esse receio e também essa insegurança de estar na frente, porque uma coisa que eu não gosto de consumir é filtro. É muito raro eu utilizar um filtro, porque se a gente olha para um filtro, se acha bonito, naquele momento a gente começa a acostumar com aquilo. Então, eu não me acho bonito no espelho e eu quero usar o filtro. E é um caminho sem volta. Eu observo amigas minhas que vão nesse caminho e no fim são lindíssimas e não se acham mais bonitas sem filtro. Maria Regina, é interessante essa pressão psicológica que existe sobre as pessoas. Nós já falamos dela para seguir esses padrões. Mas, especificamente no caso do adolescente, da criança, como é que os pais podem acompanhar os filhos para não gerar situações traumáticas de tanta repressão que a pessoa, às vezes, a criança não quer nem se expor, não quer crescer na interação por não se sentir bonita? Começa pelo tempo de tela, o quanto é indicado e o quanto se orienta para que a criança seja exposta ao uso das redes sociais. Até os 2 anos de idade, parece até uma brincadeira dizer isso, né? Mas até os 2 anos de idade, a criança não deve ser exposta a tipo de tela nenhuma. Nesse tempo de babá eletrônica é difícil fazer isso, hein? Pois não existe, não deveria, né? Existir babá eletrônica, até porque tem uma questão de estímulo visual que não é saudável do ponto de vista neurológico, do ponto de vista oftalmológico, tem uma série de outros efeitos bastante nocivos para a criança antes dos 2 anos de idade. Dos 2 aos 4 anos, seria em torno de 30 minutos a 60 minutos por dia, né? Isso dividido. Parece uma enorme piada que eu estou dizendo, É porque né? não é a realidade, as pessoas entregam o celular e deixam o dia ali, né? Mas por quê? Porque é mais fácil fazer isso do que sentar e brincar com a criança. Mas não tem tempo. Não tem tempo porque muita gente também, né? Muitas mães estão ocupadas em também ficar na rede social. Verdade. Desculpa, né? Mas é a verdade. Uma realidade. Eu posso até parecer muito antipática dizendo isso, mas é a realidade.
E eu estou gostando dessa sinceridade, viu, Regina? Estou gostando disso. De vez em quando, eu falo um pouquinho demais. Infelizmente, é essa a realidade. Então, quanto menos a criança ficar exposta e voltar, e que haja um resgate desta coisa da brincadeira no quintal, estamos de férias. Vamos brincar. Ah, mas moro em apartamento. Ok. Vamos brincar de casinha no meio da sala. Vai fazer bagunça? Tudo bem, depois a gente junta todo mundo, papai, mamãe, o filho, no final da noite, antes de dormir, e a gente todos juntos, em 10, 15 minutos, se toda a família se reúne, coloca a sala em ordem. Tá? Quanto menos a criança ficar exposta a rede social, ela vai sofrer esse tipo de pressão. Mas agora, Regina, tem uma rede social que é a vida, né? Por exemplo, a Aitana deve ter, na escola, na convivência com os colegas, deve ter sofrido bullying, né, Aitana? Sim, foi a vida. Não falo que foi tantas redes sociais, né? Porque foi as redes sociais mais fortes surgiram na minha adolescência, mas na infância era a vida. Porque, assim, eu consumia a televisão, a revista, eu gostava muito de revista, eu pedia minha mãe para comprar revista, eu gostava de mirar, e eu não olhava assim como, ela é bonita, eu sou feia. Eu tinha essa comparação na escola. Então, aquelas pessoas são bonitas, você é feia. E era muito essa pressão com o corpo. Era a relação da estética, né? O corpo físico, o magro e o gordo. Eu sofria muito essa pressão. E aí vinha também de roupas. Então, as marcas não tinha roupa para o meu corpo naquela idade. Então, eu usava modelos diferentes. E aí eu ficava muito oprimida, porque como eu falei, eu gostava de consumir revista, eu gostava de moda, eu gostava de tudo, mas eu não achava aquilo ali pra mim. Então isso também acabava me reprimindo. Eu não poderia expressar minha personalidade através da roupa, e também eu ficava com receio de expressar através do meu cabelo, do meu rosto, por causa dessa opressão. E aí na escola é outro desafio, né, Regina? É outro desafio e, assim, da mesma forma com que se trabalha a questão da cor da pele e de outras questões que hoje estão muito presentes, a questão de ser gordinho e do outro, e não é nem da questão da obesidade, é a questão do ser gordinho. E que são crianças que, pelo que eu estou percebendo da Aitana, é uma obesidade que é familiar, me parece, que ela é gordinha constitucional, que ela falou dos irmãos, dos primos, e que é uma família que é assim, ela é extremamente saudável. Então, de mostrar para a criança que aquela família é assim como existe famílias de olhinhos puxados, que nós não temos olhinhos puxados. Existem famílias de gente bem magrinha e que também, quando põe a roupa é complicada de vestir num indivíduo bem magrinho. É verdade, eu sei disso. Pois é, tem o inverso. Então, a necessidade do diálogo. O diálogo é o fator fundamental em qualquer questão. Seja na questão do peso, seja na questão da cor, seja na questão da sexualidade. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida que a criança possa ter, que o adolescente possa apresentar, o diálogo é a peça fundamental. Sem o diálogo, e assim, é uma vez, são duas, três, falar, nunca vai ser demais. Sempre vai faltar uma palavrinha. Quanto mais a mãe conversar, se for necessário ir à escola, conversar com a direção, conversar com a coordenação,
convidar alguém para ir conversar com as crianças na escola, um médico da unidade de saúde, um psicólogo que trabalha no CAPES da cidade, enfim, tem sempre alguém da região, dali da cidade, que pode fazer esse tipo de acolhimento e de estar dando esse suporte. Isto vai também minimizar essa questão na escola, porque sempre alguém de fora vindo trazer uma palavra diferente, trazer um outro olhar, tem uma atenção também diferente das crianças porque essa coisa do bullying é quase que assim uma maldadezinha meio peculiar das nossas crianças. A criança, ela tem uma coisa aí meio de cutucar o outro, né? É próprio da faixa etária, né? Eles gostam de... Faz parte do amadurecimento dessa faixa etária, né? Eles vão medir força, vão atentar até para ver até onde o outro aguenta, né? Exato. Mas se tem alguém que vai lá e orienta e conversa, diferente daquele do cotidiano, dá um outro ar, dá uma noção diferente para eles, isso ajuda bastante. E dá também um suporte para aqueles que estão sofrendo esse impacto. Aitana, queria que você concluísse aqui falando um pouco da sua experiência. Você ainda lida, né, com o mundo da moda, é comunicadora, e diante do espelho, diante das fotos nos seus trabalhos, você se ama, se vê bonita e também, digamos, recebe elogio das outras pessoas, não é isso? Sim, atualmente, né, eu falo assim que tudo é questão de um trabalho. Igual a Maria falou, a questão é de entender o interno. Eu comecei a me enxergar diferente, a me enxergar de verdade depois da terapia. Foi um longo processo, foi tipo assim, 1 ano para entender que beleza é relativo. O que é bonito para mim pode não ser bonito para você, e assim vai ser a vida inteira. E hoje eu consigo, eu não fico afetada, eu crio conteúdo, e se alguém falasse da minha aparência, alguma coisa, eu ficava muito afetada, sabe? Eu parava, ficava 3 meses sem aparecer na internet. Hoje em dia não, eu me sinto à vontade, eu consigo olhar para uma foto e falar assim, nossa, eu tô bonita nessa foto, essa roupa me caiu bem. Eu consigo, hoje em dia, procurar, eu me espelho em pessoas certas. Eu acho que nessa época de internet, o que as pessoas têm que consumir são pessoas parecidas com você. Não tem como você se aceitar se você é gordo e segue aquela modelo magra, sabe? Você é moreno, negro e segue aquela branquinha, e você não vai se... Porque ela tá recebendo likes e você não. Você tem que procurar identificação. Hoje em dia a gente vive de identificação. Então eu percebo isso, eu recebo mensagem, eu vejo crianças também falando comigo, e isso é muito interessante. Ela falou assim de a gente ter pessoas que conversam com crianças. Eu já tive nessa experiência de conversar, dialogar com crianças, adolescentes, pré-adolescentes, e entender, por exemplo, gente, uma menina com corpo normal de criança, corpo de criança, se cobrando, sabe, se questionando. A outra porque era mais magra, porque é genética, e aí ela sofrendo opressão. Já a outra que era gordinha, ela não se aceitava, não se achava bonito, e eu comecei a ver que por eu ali estar comunicando com elas, elas acharam um lado de se identificar, sabe? E eu vi do lado também delas se tornarem mais ativas, sentirem mais à vontade com foto ou com vestirem roupas que gostam. Porque é isso, é explicar hoje em dia, principalmente para essa nova geração que está vindo, que é normal ser diferente e é bom ser diferente. Ser igual a todo mundo é chato, sabe? Você ter a mesma aparência, qual vai ser a sua diferença? Você vai olhar... Você chega a confundir, você olha uma foto de uma pessoa, eu pensei que era fulano, mas não, sabe? Obrigado por seu testemunho, viu? E, Maria Regina, uma palavra, porque uma coisa é o belo, outra coisa é a questão da pessoa estar
com autoestima e arrumada, né? Assim, para estar diante das outras pessoas. E talvez o conceito de beleza passa por essa valorização, né? Para a gente fechar, poderíamos passar por aí? A beleza, ela realmente, ela passa pela autoestima. Se você tem uma autoestima alta, né? Se você está bem com a sua autoestima, você está bem, você é bonito do seu jeito. É o que ela acabou de dizer. Beleza é aquilo que é bom para mim. O meu bonito, o meu conceito de bonito, o meu conceito do que é belo, arte, né? É uma coisa... Ora, há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, os modelos eram as gordinhas. Se a mulher não fosse gorduchinha, não eram modelos interessantes. A mulher tinha que ter carninha, tinha que ter onde pegar. Né? Veja em Botero que o diga. Era sinônimo da fertilidade, inclusive, né? Inclusive tinha que ter ancas largas, né? Nós vemos isso na literatura. Ancas largas era sinal de mulheres que eram férteis, de seios fartos, porque elas iriam amamentar os seus filhos. Então, a beleza passa pela autoestima, passa pelo seu bem-estar, por o quanto você está bem, o quanto você se aceita, o quanto você se gosta. E é importante essa fala da Aitana, porque o fazer psicoterapia não é nenhum demérito, muito pelo contrário, quem dera todos pudessem se conhecer melhor. A psicoterapia nada mais é do que um processo de autoconhecimento. O psicólogo, o psicoterapeuta jamais vai dizer para alguém o que ele deve ou não fazer. Ninguém vai ditar para o outro as regras, mas sim vai ajudá-lo a se autoconhecer. Mais nada. Né? É caminhar junto, é um processo. Quem dera todos pudessem ter essa oportunidade de se conhecer melhor e de poder ser feliz. É verdade. Porque à medida que a gente se conhece, a gente começa a se gostar mais e é um processo de ser feliz de verdade, né? É verdade. Eu quero agradecer a beleza dessa nossa conversa. O tempo passou, infelizmente, vou ter que encerrar. Eu agradeço muito a professora Maria Regina Domingues de Azevedo, psicóloga, que nos ajudou aqui com belíssimas palavras a dissertar aqui sobre o tema, a entender o tema da beleza e, especialmente, os efeitos nocivos da ditadura da beleza sobre as pessoas, especialmente na infância. Maria, muito obrigado por sua participação. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço e foi um prazer imenso estar aqui na companhia da Aitana e do senhor para conversarmos a respeito desse tema tão relevante e espero ter contribuído de alguma forma. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Boa noite a Aitana Barrada, minha colega jornalista, e que deu esse bonito testemunho de autoestima, de amor próprio e de beleza, claro. Obrigado por sua participação. Eu que agradeço, eu tenho que agradecer, porque é muito importante levar esse assunto para frente, para uma nova geração ouvir e também se aceitar, né? Tá certo. Obrigado por sua participação e obrigado à sua audiência aqui na TV Pai Eterno. Até a próxima.